mensagem. Abra ela comigo no capítulo 25. O tema que Deus me deu algum tempo atrás é antes que a luz se apague. Nós sabemos que nós vivemos um tempo de trevas. Nós sabemos que Jesus, Ele está prestes a buscar a sua igreja. E os sinais que nós vemos em nosso meio é visto que Jesus já vem. Ainda que para muitos pensam que Jesus não irá voltar, ainda que para muitos pensam que está demorando demais, mas a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus é eterno, Ele é soberano, e no momento que a gente menos esperar, a trombeta vai tocar. O valor do azeite é muito grande, que acende as nossas lamparinas, e essa luz não pode se apagar nas nossas vidas. Mas há uma questão que a luz que a Bíblia diz é a graça. Creio que os irmãos acharam. Mateus capítulo 25. Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia, Jesus Cristo. Creio que todos acharam. Vamos ler? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tratando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo ido elas comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar e pedir para Deus falar conosco. Ó Deus de graça, Deus de poder, a tua palavra foi lida. Fale-nos, ó Pai, com poder e autoridade. Derrama, Pai, mais uma vez a tua graça sobre as nossas vidas. Prepara nossos corações. Abre, ó Pai, os nossos corações para receber a tua palavra. Nos renova pela tua palavra. Que não seja a minha voz ser ouvida aqui essa noite, mas a voz do Espírito Santo. Muito obrigado, Santo Espírito. Fica conosco, eu te peço. Certa a tua resposta, em nome de Jesus Cristo. Senta e dê aquela linda salva de palmas para Jesus. Qual é o perigo da igreja cair no sono? Qual é o perigo de eu e você, que somos servos do Senhor, você que não tem a Deus, você que talvez é católico, talvez você frequenta o centro espírita, não importa a sua religião, não importa se somos crentes ou não, essa palavra, ela se fecha para todos nós que estamos aqui essa noite. Nós sabemos que Jesus Cristo deixou essa palavra, essa parábola, para alertar a igreja primitiva. Mas sabemos que, por mais que muitos dizem que a palavra, essa palavra, ela já passou a validade, por mais que muitos dizem que a Bíblia foi escrita num contexto fora desse tempo moderno que vivemos, nós sabemos que a palavra de Deus é eterna. Nós sabemos que a palavra de Deus, quando Ele falou, aquela igreja primitiva, para ela estar preparada
vigilante a não deixar a luz se apagar nas suas vidas, a não deixar que o azeite se secasse. Também valeria para nós. O perigo de cair no sono. O contexto que nós vivemos nesse momento é de maior decadência espiritual, é maior decadência de cristãos que professam um credo religioso, de cristãos que dizem que é cristão, têm orgulho de dizer que é cristão, mas nós vemos quantas coisas erradas, nós vemos quantas pessoas totalmente levando a vida torta, dizendo que é servo do Senhor. Havia uma diferença entre aquelas 10 virgens. A Bíblia diz que 5 eram loucas e 5 prudentes. As loucas, elas não se preocupavam em manter azeite nas suas vasilhas. As loucas, elas não se preocupavam de estar em constante vigilância. As loucas, elas não se preocupavam de buscar a Deus. Irmão, sabe quando as pessoas ela deixam de buscar a Deus para vir atrás do homem? Ou seja, se tem um pregador de fora, ela vem. Se não tem, aí eu não vou. Ah, hoje aquele irmãozinho chato que vai estar lá, então eu não vou. Significa que esse azeite da sua vida já está seco há muito tempo. Significa que você, infelizmente, está entrando no contexto das virgens loucas. O perigo de cair no sono é que a igreja pode cair no sono sem perceber, aos poucos. A igreja evangélica brasileira está ficando igual à igreja evangélica norte-americana. E a norte-americana está ficando como a igreja da Europa. Nós sabemos que a igreja na Europa literalmente está morta. Há um remanescente, há poucas pessoas que conhecem a Deus na Europa. Lá é o ateísmo que está aumentando. Nós sabemos que a Europa foi o berço do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele evangelizou toda a Europa do seu tempo conhecido. Sabemos que os grandes avivamentos, na época de John Wesley, na época de João Savonarola e outros reformadores, foi lá na Europa. Nós sabemos que há 200, 300 anos atrás, o agir de Deus era lá. Mas porque entraram no sono, porque deixaram as suas lâmpadas se apagarem, aquela igreja acabou morrendo. E então, como a igreja de Deus nunca morre, Deus transferiu essa chama para a América do Norte. Mas depois de muitos anos, a América do Norte foi se entregar ao satanismo. A primeira igreja de Satanás foi lá em São Francisco. O primeiro templo dedicado a Lúcifer foi lá nos Estados Unidos. Tudo que você imaginar de coisas devotas a Satanás tem lá. Há muitas coisas empregadas aqui no Brasil, muitas festas que nasceram nos Estados Unidos, que nasceram do berço satânico, e as pessoas festejam porque falta conhecimento. Isaías 4:6 fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando a igreja deixa o azeite secar, quando ela deixa de esquadrinhar a palavra de Deus, ela começa a se perder, ela começa a entrar no contexto de sono. E o sono é muito perigoso, como foi perigoso para a Europa, como foi perigoso para a América do Norte. Nós sabemos hoje que quem opera na América do Norte é Satanás. Há ainda um remanescente como há lá na Europa. Há ainda poucos, muito poucos, que pregam o verdadeiro Evangelho, que pregam a sã doutrina, que velam pela palavra do Senhor. Eu sei que não é muito popular as palavras de repreensão, não é muito popular falar sobre a volta de Jesus, não é muito popular falar sobre santidade, não é muito popular falar sobre arrependimento, mas é isso que vivifica, é isso que te levanta do pó, é isso que te levanta da sepultura espiritual.
Mas nós sabemos que da década de 80, 90 para cá, o Brasil também começou a entrar nessa época de decadência espiritual. As igrejas brasileiras começaram a importar coisas da América do Norte. Todas as igrejas neopentecostal que você vê por aí é inspirada de lá. O que é uma igreja neopentecostal? É uma igreja que, depois do movimento pentecostal no Brasil, veio com a nova reforma doutrinária. Ela veio com a reforma dizendo que Deus só quer o coração, ou que Deus pode te dar algo e não prega o verdadeiro evangelho. Isso é chamado de igreja neopentecostal. É uma igreja de muito barulho, mas é só barulho, é só fogo de palha. Não há corações regenerados, não há salvação literal. As igrejas podem estar cheias, mas a maioria deles, não vou dizer todos, mas 98% pode estar caminhando ao inferno. Porque o alimento que é dado lá é um alimento podre, é o evangelho anátema. O que é isso? O evangelho maldito, que em vez de conduzir aquela pessoa à luz, leva ela para as trevas. Em vez de levar aquela ovelha até Cristo, leva ela para o matadouro. Se você parar para perceber, de uns tempos para cá, é uma vergonha o evangelho do Brasil. É escândalo, 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 escândalo e mais escândalo. Esses dias atrás eu vi um vídeo no YouTube que, irmão, era para ser engraçado, mas é de chorar. Como nós somos tão cegos espiritualmente que seguimos homens e mulheres que não pregam o verdadeiro evangelho. Aí que está o perigo do sono. De uns tempos para cá, tanta heresia, tanta heresia, tanta heresia, tanta heresia, que minou a mente das pessoas. Você sabia que nós brasileiros somos o povo mais evangelizado do mundo? Você sabia disso? Você sabia que aqui, a América Latina em geral, é um celeiro de missionários? Mas também é a nação que mais se perde. Também é a igreja que mais se perde. Porque lá na Europa, sim, ela está apóstata, sim, ela está morta, mas quem é servo de Deus lá é servo de verdade. Nós sabemos que lá na Europa tem igreja perseguida. Nós sabemos que lá na Ásia é muito fácil você saber quem é cristão e quem não é. Aqui no Brasil não. Você passa pela rua, ou a pessoa te vê, você vestido de crente da paz do Senhor, mas quando você olha para ela, você leva um choque. Se ela não te dissesse a paz do Senhor, você não saberia que ela é crente. Porque a sua maneira de andar, a sua maneira de se portar em meio à sociedade não tem diferença da ovelha e do bode, não tem diferença do trigo e o joio. É muito amplo esse contexto da sonolência espiritual. É muito amplo esse contexto. Nós sabemos que eu não conheço você, você não conhece a mim. Nós não conhecemos as pessoas que sobem aqui. Nós não conhecemos as pessoas que nós vemos na rua. Irmãos, esses tempos atrás eu recebi um convite pelo WhatsApp de entrar num grupo de oração mundial em favor das nações, e eu entrei lá. E volte e meia os irmãos me ver mexendo no celular aqui na oração, mas não é porque eu estou mexendo, né, conversando com alguém, não. É que eu estou no grupo de reunião de oração. É um grupo mundial, é só oração, só oração. Da língua árabe, da língua inglesa, espanhola, no mandarim. Eu não entendo, né, irmãos? Mas eu vou orando, Senhor, se estiver falando alguma coisa aí que eu não entendo, vai queimando todos os demônios. Ele não sabe, né, irmão? Está orando lá em crioulo, eu não entendo crioulo. Uma palavrinha ou outra eu entendo de inglês, mas é muito pouco. Então eu não consigo decifrar o que estão dizendo.
Lá, irmão, se você perguntar, você é cristão? Lá na Europa, lá na Ásia, ele disser sim, você pode acreditar. Por quê? Porque ele pode correr um risco muito sério de ir para a cadeia e de muito pior, de perder o seu pescoço, a sua cabeça. Sabe que se viesse uma perseguição para o Brasil, como já está começando aos pouquinhos, vocês estão vendo grupos satanistas fazendo marcha para Satanás, dizendo que a igreja tem que morrer, mas não estão dizendo para a igreja salva, estão dizendo a igreja morta. Porque quem é salvo, quem é prudente, quem tem o azeite, quem tem o Espírito Santo, quem não está na sonolência, quem está com seus olhos bem arregalados, vendo que tudo está acontecendo, ele jamais será atingido por Satanás, porque ele é a igreja de Cristo. E se nós somos a igreja de Cristo, o diabo não pode nos tocar. A Bíblia diz que as nossas vidas estão na mão do Senhor e ninguém pode arrebatar da mão dele. Ainda que o inferno se levante, ainda que milhares vão para as ruas dizendo que a igreja tem que morrer, se eu e você temos a Cristo, nós não vamos temer a Satanás. Nós vivemos um mau tempo, nós vivemos um tempo de grande apostasia. O que é apostasia? É quando a igreja começa, sabe quando a igreja está numa corrida acelerada, ela começa a andar mais devagar, começa a se fadigar, está cansada, já não consegue mais estar em comunhão com Deus. É tanta distração, que ela começa a ser sufocada. Sabe quando você planta uma plantação? Irmãos, eu gosto muito de usar figura de linguagens, porque é uma maneira simples de nós entender. Quando você faz uma plantação de feijão e você não cuida, você não limpa, o que vai acontecer? O mato vai vir, vai sufocar, ela vai morrer. É um pezinho ou outro que vai conseguir se enraizar muito bem, não vai ser sufocado. Ele vai dar ali as suas vagens de feijão, ele vai produzir, mas não na totalidade que todo aquele quadro poderia produzir. Ele não será totalmente extinguido, mas se é para você colher 10 sacos, você vai colher meio, talvez menos. Você está me entendendo? A igreja não pode ser sufocada por Satanás, a igreja não pode ser morta, mas ele pode diminuir a quantidade de salvos. Nós temos aqui que eram 10 virgens, significa 10 igrejas, povos, línguas, nações que professam a Cristo. Sabemos que a igreja, a mulher na Bíblia é uma forma simbólica dizendo igreja. Se eram 10, significa todo o campo da seara de Cristo no mundo. 5 eram prudentes e 5 loucas. Significa que alguns davam crédito à palavra, alguns esperavam a Cristo, alguns realmente criam que Jesus Cristo ia voltar. Sabe naquele tempo, do século 1, 2, 3 de Cristo, a Bíblia diz que a igreja perseverava unânime em oração, esperando a volta do Messias. Mas se passou-se 100 anos, 300 anos, 500 anos, 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, e hoje, será que a igreja de Cristo está perseverante esperando a volta de Cristo? Será que nós somos cristãos apenas para ter status, para dizer eu sou crente? Eu não sou igual você que está caminhando às trevas. Eu não bebo, não fumo, não adultero, não minto, compro e pago, para ter um status, para dizer que é boa pessoa. Isso não significa nada. Se significasse, nós seríamos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, favor merecido. Aquilo que você não poderia pagar, aquilo eu não posso pagar.
as cartas das igrejas, as 7 igrejas, elas caem nesse contexto de aparência. Elas caem nesse contexto que eram sim crentes, mas não eram cristãos. Era apenas a aparência. O quanto nós temos se preocupado com isso e não querer parecer apenas, não apenas que os outros nos olhem e pensem algo que nós não somos, seria uma mentira. Sabe quando eu quero mostrar que sou algo e não sou? É mentira. É claro que vivemos um tempo de tribulação, sim. Vivemos um tempo da apostasia, sim. Vivemos um tempo que o amor tem se esfriado devido à iniquidade, pecado e pecado e pecado. Talvez você não entenda porque tanta coisa horrenda está acontecendo. Talvez você não entenda porque tanto escândalo no meio da igreja. A Bíblia diz que se por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E como aumenta a iniquidade? Quando as pessoas deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás. Quando nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos para a coisa deste mundo, quando nós deixamos nossa cruz de lado e vamos descansar um pouco, entrar no sono. A Bíblia diz em Apocalipse que há muitos demônios que estão em prisões esperando o dia para serem soltos na terra. De uns 20 anos para cá, a criminalidade tem aumentado, né? A ideologia de gênero há uns 5 anos tem se proliferado no Brasil. E quantas coisas horrendas que eu chamo de aberração. Por quê? Porque demônios estão sendo soltos na terra. Mas por que, irmão José, esses demônios estão sendo soltos e estavam presos? Por ordem de Deus Todo-Poderoso, para apressar o verdadeiro cristão a se pegar com Cristo, para apressar a verdadeira igreja a olhar para Cristo, para manter a sua vasilha cheia de azeite, para manter-se no caminho que Deus requer que eu e você ande. É por isso que Deus permite os escândalos, é por isso que Deus permite o pecado se proliferar na terra, é por isso que Ele permite igrejas grandes cair, para ver quem realmente é servo dele ou não, para provar os nossos corações. As situações que Deus permite na sua vida para realmente saber quem é você. Talvez Deus permite você ficar sem nada para ver se você vai abandonar a sua cruz. Talvez Deus permite alguém se levantar contra você para ver se você vai ter a humildade de orar por ele e não criticar ele. Talvez Deus permite N coisas acontecer para ver como você vai reagir. Para ver, é claro que Deus sabe quem é você, quem é a mim, mas Ele te dá uma chance de mudar. Você tem livre-arbítrio, você escolhe rebater ou apenas ouvir calado e entregar a mão de Deus. É você que escolhe. Ainda que Ele te conhece, ainda que Ele me conhece, Ele nos dá a escolha de fazer o certo ou o errado. É por isso que Ele permite, porque Ele está te dando uma chance. Não encare uma situação de prova como um mal, como uma oportunidade de você superar os seus medos, superar os seus fracassos, superar e você vencer, você subir na escada que te leva até o céu. Aquelas virgens prudentes, elas sabiam disso. Elas sabiam. É por isso que elas não quiseram deixar um pouquinho de seu azeite para aquelas virgens loucas, nécias, falta de juízo. Elas sabiam que elas não poderiam em nenhum momento sequer deixar o seu azeite faltar. Elas sabiam que o azeite era muito precioso. Elas sabiam que o azeite tinha um valor muito alto em suas vidas, a qual dava a luz para elas caminhar.
a luz para que elas pudessem não ver, mas ouvir Jesus chamar. A Bíblia vai dizer que todas dormiram, todas elas, embora as prudentes tinham azeite de sobra, elas também tosquenejaram. Sabe o que significa isso? Significa momentos que a igreja salva, ela passa por grande tribulação. O inferno inteiro se levanta e diz: eu vou parar você, eu vou parar esta igreja. Sim, ela sofre, mas ela não se entrega. Sabe, irmãos, um tempo atrás eu já contei para os irmãos, mas é bom falar de novo. Certa vez Deus me mostrou que cada igreja, não importa a placa, tem um remanescente, tem um salvo lá. Ainda que seja um ou dois, tem. E Deus me mostrava que nós somos a igreja, não é a placa. Quando Satanás se levanta e abate, muitas vezes a igreja fica vazia, muitas vezes a igreja fica cheia, mas só 2, 3 levam a sério o evangelho. Isto significa tosquenejar. Olhando para esta igreja, dizia: todas elas estão mortas espiritualmente, todas elas estão no sono, mas ainda tinha uma reserva de azeite com 5 delas. Então, é erro da nossa parte olhar para uma placa e dizer que ela está perdida. Eu tenho certeza que tem pessoas lá, de cabeça branca, irmão, que não arredou o verdadeiro evangelho que ele aprendeu lá no início. Embora ele não trocou de placa, porque ele nasceu lá, ele conheceu o evangelho, ele ama aquela igreja, mas ele não arreda os pés da presença de Jesus. Sabe quando eu e você, nós começamos a enxergar os erros e falamos: vamos fazer isso e aquilo outro? Significa, irmãos, que nós não estamos olhando para Cristo. Você tem que ser a diferença. Você tem que brilhar. É a tua luz que tem que dissipar as trevas. É você que tem que se destacar no meio do joio. É você que as pessoas têm que ver e dizer: opa, lá vai lá um homem de Deus, uma mulher de Deus. Embora você esteja rodeado de muitos, embora muitos te cercam e caminham aparentemente para a mesma direção, embora muitos se percam no caminho, embora outros caiam no precipício, alguns chegam até o céu. Mas é poucos que realmente conhecem a Deus. Então, não julgue a outra igreja, não julgue, porque só Deus conhece onde está o coração de cada ovelha lá. Foi isso que Deus falou para mim. Falou para mim não ficar olhando a igreja A, B ou C, mas para olhar para mim, para minhas vestes. Porque da mesma forma que eu queria ir para o céu, eles também queriam. Deus falou isso para mim numa visão para madrugada. Eu comecei a entender. Aí o Espírito Santo abriu o meu entendimento. E eu comecei a olhar, a reparar. Eu via que realmente você encontrava pessoas salvas lá no meio deles. Quando nós olhamos e generalizamos, se generaliza, todo homem não presta, toda mulher isso, aquilo. Não. Tem pessoas ali de bom caráter. Numa igreja, nem todos têm a língua comprida. Nem todos ficam olhando no erro dos outros. Nem todos ficam preocupados com a vida alheia.
pessoas que não sobem nesses altares, mas se você pedir para Ele orar por você, Deus te cura pela oração dele. Muda as vidas. Por quê? Porque não é aquilo que nós podemos enxergar, é aquilo que está lá dentro. Irmãos, você que não tem a Cristo que se faz presente hoje. Um dia essa luz irá se apagar. Um dia esse azeite irá secar. E não terá onde buscar. Você verá igrejas abertas. Você não verá a igreja, você verá o templo, a estrutura física. E você verá também as nécias, as loucas, os loucos que ficaram. E se você perguntar para ele, para ela, ele vai dizer: Jesus veio, mostrou que estava preparado, e eu que não estava preparado, fiquei. Você procurará de um lado para outro, mas você não vai enxergar uma saída, a qual somente o Espírito Santo nos proporciona. Sim, estamos vivendo um tempo de escândalo, de apostasia, de mentiras, de homens que sobem nos altares apenas querendo o seu dinheiro, apenas querendo o dízimo, ou te pedindo para você vender tudo que tem e queimar ali na frente do altar, de uma forma simbólica. Mas há poucos que se interessam com a sua alma. Há uns poucos que realmente diz para você que se você não entrar pela porta que é Cristo, a porta vai se fechar e você, naquele último dia, será amarrado pés e mãos, jogado no lago de fogo. Prefira ouvir uma palavra dura de repreensão, prefira ouvir que Deus não está interessado em te dar carro, te dar casa. Sim, Ele te dá, Ele pode te dar, mas o interesse dele não é esse. O interesse dele é salvar a sua alma, porque a sua alma foi comprada por um preço muito grande. Eu não poderia pagar pelo resgate da sua alma, e você não poderia pagar pela minha alma. Deus, há poucos dias, poucas semanas atrás, me deu uma visão do relógio. Eu já contei, mas não foi no sábado. Muitos que estavam naquele dia que estavam aqui hoje não estavam naquele dia. Deus me mostrou o relógio, irmãos, com 7 relógios, um dentro do outro, marcando as eras, as dispensações que tem no livro do Apocalipse. E todos eles estavam cravados no 12. O que significa isso? Que não há mais tempo. O tempo que aquelas virgens loucas estavam procurando já não havia mais disponível para elas. O tempo que muitas pessoas procuram e muitas vezes não encontram. Uma bala perdida encontra ele, um carro, um caminhão, um infarto, um derrame encontra ele. E o tempo que ele tinha precioso para se chegar aos pés de Deus se findou. Ou seja, ele não aproveitou o tempo antes que a luz se apagasse. Ele não aproveitou o tempo que a porta da graça estava aberta. O noivo, simbolizando a Cristo, disse para aquelas cinco nécias, e respondendo ele disse: é verdade que eu digo que não vos conheço. A mensagem traduzida aqui, não vos conheço, significa tarde demais. Pela palavra aqui eu entendo que a pessoa poderá se escabelar. A Bíblia diz isso, que as pessoas pularão dos prédios, procurarão a morte. A morte fugirá deles e vai ter a sua dor, porque é juízo. A Bíblia diz sim, dos poucos salvos na tribulação. Tá uma coisa interessante aqui. Há 2 linhas teológicas aqui sobre
pós-salvação, pós-arrebatamento e antes do arrebatamento. Nós sabemos que, sim, uns poucos será salvo na grande tribulação. Como assim, irmão José? Os 144.000 assinalados. O Apocalipse diz isso. Diz que Deus assinalará 144.000. E quando o anticristo estará ceifando vidas, escravizando o homem, eles não se renderão à besta. Agora não se engane que terá uma nova chance. Se com o Espírito Santo aqui, eu e você fazemos coisas erradas, saímos da igreja, enganamos, mentimos, se iramos, falamos que não devemos, estamos na era da graça, fazemos tudo isso, deixamos de olhar para Deus e olhamos para o homem e tropeçamos, nós caímos desse jeito. Imagine sem Espírito Santo, meu irmão. Você acha mesmo que o homem e a mulher, sem essa graça que recebemos, conseguirá não negar a Cristo? Vendo morte, repare, quando você vai num lugar que você vê todo mundo chorando, tem um funeral lá, e você vê todo mundo chorando, e você vê uma mãe ou um pai olhar para você e vir chorando para o teu lado, te dar um abraço, porque você se parece com o filho dele e filha dela, você não vai chorar também? Isso te emociona, isso abala o teu psicológico, e você chora, porque você sente, ainda que não profundo, mas um pouquinho da dor que aquela pessoa está sentindo. Agora pense na grande tribulação, irmão. Você vai ver todo o pavor, o desespero das pessoas, vendo Satanás reger com vara de ferro. A pessoa, não vou usar você, né, porque é meio pesado isso. Mas a pessoa que ficar ali, verá legiões e demônios inundando essa terra. Ele vai mesmo conseguir resistir a Satanás? Não vai. Você vai pagar para ver? Se você pagar para ver, você está dizendo para Jesus que o sacrifício lá na cruz por você é insuficiente, que você pode ser salvo pelas obras. Se você disser, não, irmão, vou deixar para depois, sabe quando é feito o apelo e a pessoa retém o coração, o Espírito Santo bate, eu quero te salvar, eu quero mudar a sua vida, e a pessoa, para amanhã, não estou preparado. Você não está preparado para receber salvação? Mas me diga, quem está preparado para morrer? Quem está preparado para descer a sepultura? O diabo respeita se você está preparado ou não, ou se eu estou preparado ou não? O diabo não respeita idade, sexo, não respeita status social, grandes e pequenos. A Bíblia diz que estaria lá no juízo. O diabo não respeita. Então entenda, o tempo que nós temos é hoje, o tempo de arrependimento é hoje, o tempo de buscar a Deus é hoje, o tempo de fazer alianças e concerto com Deus é hoje. Todas as campanhas que Deus me deu para fazer aqui nesta igreja, todos os temas que Deus me deu era voltado a isso. Porque todos os temas de mensagem que o Espírito Santo me revela é voltado a isso. Porque não há mais tempo de coxar em meus pensamentos, porque não há mais tempo de dormir o sono, não há mais tempo de viver um duplo evangelho, não há mais tempo de rejeitar a salvação, não há mais tempo de pegar a nossa cruz e deixar de lado, não há mais tempo. Eu costumo dizer, porque pelo que Deus tem me mostrado, irmãos, desde quando eu era pequeno, Deus já me mostrava a volta dele. Eu lembro que eu tinha 8 anos de idade, Deus me mostrou uma visão. Eu me lembro até hoje, porque o Espírito Santo revela ele, você não esquece. Eu tinha 8 anos de idade, e Deus me mostrou
uma cidade grande. Eu morava em Curitiba, prédios, cidade grande, muita gente, e de repente tudo aquilo num segundo se tornando em cinzas no chão. Pensa numa visão tremenda que Deus me mostrou. Era como você vê se do nada assim, desabar, e num piscar de olhos tudo se levantar, Deus fazer tudo de novo. O que Deus estava me mostrando ali ainda criança? O arrebatamento, a Nova Jerusalém, que tudo aquilo que eu via, por mais eu não entendia, ia ser destruído, ou seja, a sua volta estava próxima. Ainda que isso foi, eu tenho 32, né? Menos 8, uns 26 anos, sei lá, 20, sou péssimo em matemática, muitos anos atrás. Ainda que eu tivesse 80 anos, ainda que eu tivesse 60 anos, eu já deveria estar pregando essa mesma palavra que prego, esses mesmos temas que Deus me dá sobre salvação, sobre arrependimento, sobre exortação. Por quê? Porque é o tempo que nós estamos vivendo. E se o irmão Josiel chegar, ficar velho ou não, e descer a sepultura, e Jesus não vier, os próximos pregadores ainda terão que pegar essa palavra, porque milhares de pessoas, Jesus veio para ele e para ela. Milhares de pessoas, essa palavra que nós estamos lendo aqui, meditando nela, que o esposo veio buscar aquela igreja, se cumpriu para ele e para ela. Mas você vê um ou outro morrendo sim, mas pesquise para você ver quantas pessoas morrem por dia antes da pandemia e antes da guerra, lá da Ucrânia, da Rússia. 1,5 milhão, só na América Latina, 100 milhões no mundo inteiro, isso antes da pandemia, tudo isso que acontece. Agora podemos multiplicar por 10, 1 bilhão talvez, por dia, com todas as pestes que aumentou, só de vírus, irmãos. Se você procurar na internet, você vai ver que uns 7 vírus aconteceu. Muitos deles não alarmaram, porque o surto está pequeno, então eles ficam quietos para não causar alvoroço entre o povo, porque daí se prolifera de verdade. Então milhões de pessoas têm descido à sepultura todos os dias. O noivo não veio para eles, Jesus não voltou para eles, para essas milhões de pessoas. Sim. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Essa palavra para nós eu entendo como um azeite para a minha vida e para a tua vida, para que eu e você estejamos vigilantes, para que eu e você não arrede os pés de Cristo. Estou falando da igreja, não arredar o pé da igreja, não arredar os pés de Cristo, porque nós não sabemos o dia e a hora que Jesus virá. Nós não sabemos quando esse azeite será retirado da terra. Eu estava ontem lá, irmãos, ontem mesmo, isso, o Espírito Santo falou para mim assim, o valor do azeite. Eu fiquei meditando no valor do azeite, Senhor, o que significa esse valor do azeite? Aí eu entendi. O azeite que nós temos, esta graça que nós temos hoje, de poder acordar de manhã, agradecer a Deus por um dia lindo, maravilhoso, agradecer a Deus pelo ar que respiramos, agradecer pela oportunidade que Deus tem nos dado de se arrepender. Muitas pessoas queriam ter a oportunidade que eu e você temos hoje e não tiveram. Muitas pessoas estão vegetando agora, eles não podem confessar a Cristo com a sua boca diante dos homens. Você que está aqui, você pode. Você que é cristão, você pode fazer conserto. Ah, irmão, mas eu não fiz nada de errado. Mas todo dia nós temos que fazer conserto, irmão. Conserto não é só para aquele que é no adultério, conserto não é só para aquele que está levando uma vida torta. Conserto é para todo aquele que se preocupa com a sua salvação,
Conserto é para aquele que se preocupa com a vida de Jesus, com o azeite que é na sua vida. Conserto é somente para aquele que realmente quer morar no céu, porque aquele que não quer morar no céu, ele não se importa, porque aquele que ama esse mundo, ele não acata o que é pregado, porque aquele que não se importa com a sua vida espiritual, ele não está nem aí. Ele diz: que pregação mais chata. Ele pode dizer: eu não gosto de ouvir o que vocês dizendo. Mas nós sabemos, irmãos, que esta palavra que nos vivifica, é ela que nos dá norte, nos dá um caminho. Esta palavra do Senhor que nos mantém de pé. Cada vez que o Espírito Santo me repreendia, eu entendia que Ele me amava e que Ele não queria que eu me perdesse. Porque se o Espírito Santo não me repreender, se o Espírito Santo não usar o pastor, os obreiros para repreender a igreja, para exortar a igreja, aquela igreja está fadada à perdição. Quando você tem um filho, se você não corrigir ele desde pequeno, deixar fazer tudo o que ele quer, tudo que ele pede você dá, sabe? Não ensina que ele tem que trabalhar, que ele tem que suar a camisa para ter aquilo que ele quer. Não ensina que tudo tem um preço, que tem um valor. Há uma grande probabilidade, muito grande, de ele crescer e virar um delinquente. Há uma probabilidade muito grande de ele querer as coisas fáceis da vida. Há uma probabilidade muito grande de ele não querer trabalhar, porque ele sempre ganhou. Furtar é mais fácil. Mentir é mais fácil. Se Deus não repreende a sua igreja se desvia do caminho. A Bíblia fala que Jesus é o bom pastor, e Ele corrige e disciplina a quem Ele ama, as suas ovelhas. Nós sabemos que se o pastor não ir guiando as ovelhas, elas se precipitam, irmãos, para os lugares terríveis. Por isso que a ovelha precisa do pastor. A ovelha precisa de alguém que pregue sim o caminho da salvação, que pregue a renúncia do pecado, a renúncia do eu, a renúncia do mundo, a renúncia das coisas que nós queremos. Você que é novo convertido, Deus, Ele tem para você vida eterna, mas Satanás, ele vai tentar te tirar de todas as formas da igreja. Satanás vai tentar te parar, mas o que você tem que fazer para Satanás não te vencer? Orar, ler a Bíblia, meditar, buscar a Deus. Esse é o alimento que você precisa para vencer Satanás. Sabemos que se a nossa casa não estiver bem alicerçada, se as raízes da árvore da nossa vida não estiver bem funda, até encontrar as pedras lá embaixo e também um manancial de água subterrânea, nós podemos secar ou ser arrancado pelo vento. À medida que você conhece a Deus, que você busca a Deus, você esquadrinha a palavra, você ora, você medita, você vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando Satanás vier tentar te enganar, você vai falar: arreda-te de mim, Satanás. Eu tenho Jesus no meu coração. Caia por terra, Satanás, porque quem é Senhor da minha vida é Jesus. Você só irá vencer se você construir a sua casa na rocha, e a rocha é Cristo. Cristo é a palavra. Oséias 4,6 diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu não conheço a Deus, quando eu não tenho a comunhão com o Espírito, é facinho dos ventos das doutrinas escandalosas, malditas, minar a minha mente e o meu coração. E Satanás pode querer me enganar.
Mas se eu conheço a Deus, se eu estudo a palavra, se eu encho meu vasinho de azeite, se eu deixo essa luz que brilha resplandecer sobre o meu rosto, porque sabemos, quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando a Deus, Deus fica face a face conosco, e a luz do seu Espírito, ela nos ilumina e irradia através de nós, e Satanás não pode chegar perto. Não se deixe vender pelas coisas de Satanás. Não se deixe vender. Há um grande pregador que disse: antigamente a igreja ela tinha graça, mas ela não tinha dinheiro. Hoje a igreja tem dinheiro, mas ela não tem a graça. Ela perdeu a graça, ela perdeu a unção. Então a igreja se coloca de pé. Não perca essa graça. Versículo 13 vai dizer: vigiai, porque não sabem o dia nem a hora que o esposo há de vir. Vamos orar e pedir para Deus ter misericórdia de nós, pedir para Deus nos ajudar a vencer. Oremos. Ó Deus de graça, Deus de poder, eis aqui a tua igreja, Pai. A tua palavra foi pregada. Segura em nossas mãos, segura, Jesus Cristo. Tem misericórdia de mim. Eu sei que Satanás quer me parar, eu sei que Satanás quer parar a tua igreja, mas não deixa, Pai, nós ser vencidos por Satanás. Não nos deixa cair em tentação, não nos deixa, Pai, que a luz se apague de nós. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Renova esta igreja, renova os seus filhos e filhas, renova, Senhor. Eu faço concerto contigo agora, Senhor. Renova a aliança que tu fizeste comigo, ó Deus. Continua derramando a graça que tu tem derramado nos últimos dias da minha vida. Nossa, eu não mereço, nós não merecemos, mas tu és misericórdia, tu és misericórdia. Revela o oculto e escondido, revela teus servos, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Usa o teu servo Alcides, usa o teu servo Fernando, ó Pai, para entregar essa revelação do Espírito Santo. Revela o oculto e escondido, revela. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Irmão Alcides, vamos subir no altar. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus? Você sabe que talvez a tua vida não está totalmente certa e você gostaria de entregar seu coração a Jesus? Vamos orar pela filha do Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar por ela. Deus de graça, Deus de poder, eis a tua filha, Senhor, que ouviu o chamado. E ela quer, Pai, cumprir, Pai, com a justiça. Ela quer, Senhor Jesus Cristo, descer as águas. Ó, Senhor, não conheço a vida dela, mas eu sei que você me mostrou essa noite naquela visão, ó Pai. Ah, o Senhor me mostrou, Pai, está cumprindo agora. Senhor, dá a luz que ela precisa, dá o azeite, tira toda a angústia, tira, Senhor Jesus Cristo, faz na vida dela o que tu me mostraste para ainda essa madrugada. Ó Deus, repreende agora a cruz do demônio, repreende as regiões, repreende a por terra, Satanás. Ela agora é filha do Senhor, ela agora está sendo o seu nome escrito no livro da vida.
obedecer a elas assim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Quero saudar